Quem pode compartilhar? A criação. Gênesis como fundamento, parte 2. Verso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Salmo 19:1. Ok. A lição dessa semana, como a gente comentou semana passada, ela é uma continuidade. Na semana passada, a gente trabalhou de forma mais enfática a questão textual, a questão literária do capítulo 1 de Gênesis e, particularmente, a questão da história da criação. A lição dessa semana é um resgate da história, da historicidade do modelo da criação, ou um olhar um pouco mais proximal aí da história geral, e de que maneira, a partir da história, a gente também tem referências importantes de comprovação ou de sustentação da estrutura e do relato da criação, e de que maneira esse relato da criação corrige algumas distorções, algumas deturpações que vão acontecendo ao longo do tempo, tanto na forma de interpretar o relato, quanto na forma como as pessoas tentam explicar a história, a origem das coisas e os fenômenos observáveis aí na natureza. A lição está dividida em basicamente dois grandes blocos na lição dessa semana. Um primeiro bloco diz respeito à contestação de algumas acusações que a Bíblia recebe em função da maneira como as pessoas leem o relato da criação e os relatos relativos à questão da natureza, e algumas interpretações equivocadas que aparecem em função dessas leituras superficiais. A lição logo de cara abre com um fenômeno interessante da atualidade, uma das discussões mais em voga, principalmente nesses últimos 2 anos, no caso específico do Brasil, muito enfaticamente nesses últimos 2 anos, que é essa questão da Terra plana. E a lição abre exatamente com essa polêmica, o quanto isso tem sustentação ou não na Bíblia. O que é interessante observar sobre essas acusações que normalmente fazem aos relatos bíblicos, tanto da criação quanto a outros aspectos da natureza. As pessoas esquecem de olhar para a Bíblia e avaliar, em primeiro lugar, a época em que ela foi escrita e o elemento, os dispositivos literários usados na redação bíblica. As pessoas esquecem que a Bíblia tem diferentes gêneros literários dentro dela, como poesia, descrições, narrativas de histórias, profecias, parábolas, que são metáforas como as nossas histórias infantis da atualidade. As pessoas esquecem que a Bíblia tem essa quantidade, essa diversidade de gêneros literários na sua redação. E acabam tomando, muitas das vezes, textos de um gênero literário e aplicando com outro tipo de gênero. Ou seja, pegam uma parábola e aplicam como se fosse realidade histórica. Pegam um texto que está dentro de uma profecia e, portanto, simbólico, e aplicam como se esse texto fosse literal. Não é incomum perceber pessoas lendo o texto de maneira apressada ou superficial e fazendo esse tipo de aplicações. Com respeito à Terra plana, esse é um dos elementos mais peculiares de aplicação de textos bíblicos, principalmente porque eles derivam de textos ou proféticos ou textos simbólicos, fazendo aplicações diretas ao texto, como se a interpretação da descrição da Terra ou da citação da Terra fosse literal naqueles textos. Uma outra coisa interessante é a citação, o uso de textos que trabalham a questão da estrutura antiga da Rosa dos Ventos ou dos pontos cardeais como aplicações literais ao texto descritivo da Terra. E esquecem de ler o todo da Bíblia para verificar se a Bíblia afirma de fato que a Terra seja plana ou que a Terra seja redonda. Uma outra coisa interessante é as pessoas se esquecerem de que a Bíblia é um livro que respeita as condições da época, da cultura de uma época na sua redação, ou seja, Deus não ditou a Bíblia, Deus inspira a Bíblia, e os
escritores da Bíblia descrevem os fenômenos como eles entendem no seu tempo histórico. O mais curioso é que as pessoas fazem esse tipo de aplicação exegética de textos históricos antigos nos textos seculares, mas quando se trata da Bíblia, eles tratam de elementos literais. Ou seja, as mesmas pessoas que leem um livro de história e adaptam a leitura desse texto ao contexto das pessoas que escreveram, ou seja, leem Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros escritores antigos, e dão-se conta de que eles estão usando terminologia de uma época, quando leem a Bíblia, ignoram tudo isso e leem a Bíblia como se ela tivesse sido escrita hoje. E interpretam a Bíblia como se ela tivesse sido escrita no século XXI. E essa é uma coisa muito interessante nessas aplicações. Se a gente lê os textos bíblicos que abordam algum tipo de indício, por exemplo, de uma terra plana, de onde vêm esses textos usualmente trabalhados pelas pessoas que usam a Bíblia para defender essa ideia? Normalmente tiram de textos de Apocalipse ou alguns outros do Antigo Testamento, que estão abordando os 4 cantos da terra, os 4 anjos do céu, os 4 elementos que sustentam os pontos cardeais da terra, e esquecem de observar que a descrição era simplesmente essa. Uma vez surgida a teoria, aí começa um segundo nível, uma segunda camada, que eu acho até mais grotesca do que a primeira. A primeira é até compreensível, tem muita gente que lê a Bíblia superficialmente, mas a segunda camada, que é uma tentativa de busca científica para a defesa desse tipo de abordagem, é mais grotesca ainda. Agora, qual é o problema de tudo isso? O problema é que, se você tenta usar a ciência para sustentar que a Terra seja plana, você vai ser frontalmente atacado pelas descobertas científicas dos últimos 70 ou 80 anos. Além de todas as questões físicas, questões de natureza óptica, questões de geometria, etc., que facilmente se demonstram para perceber que a Terra não possa ser plana em nenhuma das suas circunstâncias. Além de todos esses ataques que virão da ciência moderna e pós-moderna, você ainda tem o descrédito que vem para a Bíblia. E para mim, todos esses modelos teóricos, de alguma forma dispersivos da atenção bíblica, eles se prestam a uma única função, que é tornar a Bíblia um livro de descrédito, um livro que não mereça atenção. E esses elementos ditos renovadores da ciência, ou que tentam desmascarar como se a ciência fosse uma imensa teoria de conspiração contra o planeta, acabam lançando sobre a Bíblia essa perspectiva, e pessoas começam a criticar a Bíblia, imaginando que a Bíblia é um livro fundamentalista, negacionista da ciência e que produz elementos de cegueira na humanidade. Para mim, todas essas coisas têm uma mesma fonte criativa de lançamento de descrédito sobre o fenômeno bíblico. Afinal de contas, se a Bíblia é um livro tão retrógrado que lida a Terra como plana, ela também deve ser retrógrada em todas as outras suas afirmações a respeito de Deus, salvação e todas as demais coisas que ela propõe. Assim como ela também seria um livro obsoleto a respeito de comportamento humano e da postura humana em resposta ao seu Criador. E esse é um dos problemas com essas questões que vão se levantando ao longo do tempo, sobre questões que a Bíblia tenha abordado, sobre itens que a Bíblia tenha abordado. Quando, na realidade, esses itens nunca estiveram lá. Ao contrário disso, quando você olha a Bíblia descrevendo Deus falando sobre a terra, ou principalmente seres celestiais, sejam eles legítimos, anjos ou Deus, ou ilegítimos no sentido de anjos caídos como Satanás, em todos esses casos, a abordagem bíblica a respeito da terra é de uma terra redonda, de uma terra em formato esférico. Não só isso, mas de uma terra em formato esférico sustentada no vazio do universo, no vácuo do universo, por um Deus que a criou assim. E aí a grande pergunta é: a que se presta
todo esse tipo de abordagem. Uma segunda questão crítica que aparece na lição dessa semana diz respeito à forma da literatura antiga que descreve a criação. Ou seja, de que jeito pessoas em diversas culturas e em diversos lugares do mundo abordaram o tema da criação. Quando a gente olha isso sob o aspecto da sociologia, da antropologia, ou mesmo da arqueologia, uma das coisas interessantes sobre o relato bíblico, tanto da criação quanto dos fenômenos de Gênesis 1 a 11, como o dilúvio, ou mesmo a questão de Babel, etc., quando a gente observa a maneira como a humanidade, ao longo do tempo, tratou desse tema, essa é uma coisa curiosa. Todas as civilizações que você visita no planeta, elas têm algum tipo de relato semelhante a respeito da criação, a respeito do pecado, a respeito do dilúvio. Isso significa dizer que ou toda a humanidade ficou louca ao mesmo tempo, ou seja, ou toda a humanidade se perdeu em algum tipo de mito comum, ou a humanidade, em pontos diferentes do planeta, pelo distanciamento histórico, pelo distanciamento físico, apresentou derivações de um mesmo relato comum, que produz algumas variações entre si, mas que aponta sempre para a mesma direção. Houve um Deus criador, houve um início para as coisas, esse Deus criou a humanidade, esse ser humano criado por Deus em algum momento divergiu dele e produziu o erro ou o pecado. Como resultado disso, recebeu um castigo que é a mortalidade. Todos os relatos que você visita na antiguidade a respeito da criação apresentam esses elementos comuns. Alguns deles muito próximos ao relato bíblico, outros bastante distantes do relato bíblico e ainda assim com estes pontos em comum. A partir dessa visita que você faz histórica aos relatos antigos, você começa a se deparar com algumas perguntas, hipóteses dentro da ciência. Por exemplo, quem copiou de quem ou quem ouviu de quem o relato? A pergunta central desse tipo de hipótese é: qual dos relatos é o mais antigo e qual relato é o primeiro? Porque a partir do momento que você encontre isso, você terá encontrado, primeiro, pela antiguidade, o relato mais próximo do evento. Segundo, pela antiguidade, quem é que copiou do outro evento. A lição dessa semana traz como alusão, como uma discussão inicial, os relatos egípcios em foco, não sem motivo. A razão da lição evocar o relato egípcio como um dos relatos antigos da criação diz respeito ao sujeito que escreveu o Gênesis. Quem escreve Gênesis é Moisés. Moisés foi criado na cultura egípcia. Uma parte significativa da sua vida, 40 anos da sua vida, foram trabalhados, foram desenhados enquanto história de vida na cultura primordial egípcia e na religião egípcia. Ele foi criado dentro das escolas de Faraó, dentro das escolas egípcias, para ser um futuro faraó, como filho da filha de Faraó. Nesse contexto, alguns levantam a hipótese de que Moisés, na sua escrita do Gênesis, teria copiado os relatos egípcios e adaptado os relatos egípcios de uma nova forma, com uma nova abordagem. O que é uma hipótese bastante importante, bastante significativa, uma vez que Moisés foi criado na cultura egípcia. A grande pergunta é como é que a gente refuta esse tipo de levantamento, esse tipo de hipótese, uma vez que, de fato, Moisés viveu naquela cultura e escreveu o Gênesis depois disso. Ele vai escrever o texto de Gênesis nos próximos 40 anos, quando ele vive com Jetro na região desértica, pastoreando ovelhas. Portanto, é natural imaginar que ele recebeu a influência egípcia para o seu relato. Assim como ele teria recebido outras influências em relação a outros elementos históricos que ele traz na sua narrativa. Porém, tem um detalhe importante na narrativa do Gênesis. Quando Moisés retrata o Gênesis, ele reporta a um tempo anterior ao Egito. 80% ou 90% do texto de Gênesis
diz respeito a coisas que aconteceram historicamente antes do povo de Israel ir para o Egito. E, portanto, o primeiro equívoco na abordagem de que Moisés tivesse copiado o relato de criação do Egito é que Moisés retrata a origem do povo de Israel anterior a irem para o Egito. E ele faz todo esse descritivo histórico a partir de Gênesis 11. E, portanto, Gênesis 1 a 11, na realidade, não é a descrição da criação, é a descrição da origem do povo hebreu. O objeto do Gênesis não é descrever a criação, embora ele o faça. O objeto central de Gênesis é dizer de onde veio o povo de Israel. Qual é a origem do povo de Israel? E na hora que você observa a origem do povo de Israel é que você vê o distanciamento que o relato de Moisés tem dos relatos egípcios. Porque Moisés retrata no texto de Gênesis a origem do povo egípcio, no capítulo 10 de Gênesis. Portanto, a questão da apresentação de Moisés, ela remonta não só a um tempo anterior à questão do Egito, mas ela retrata a origem de todas as civilizações e coloca Israel dentro desse contexto dessas civilizações para dizer, olha, nós viemos deste alinhamento genealógico e derivamos para essa abordagem de crença. E nisso, o relato de Moisés é único. Não existe nenhum relato antigo, por mais antigo que fosse, não existe nenhum relato antigo na história humana que retrata da criação até um determinado povo a cronologia ininterrupta dessa civilização. Se você pegar os relatos babilônicos, egípcios, assírios ou qualquer relato da antiguidade, persa, etc., e for ler com calma, o que você vai perceber são pontos isolados de retrato histórico, de origem e destinação, mas sem continuidade, sem um fluxo contínuo de pessoas. É como se eu tivesse relatos soltos, alguém tentou explicar alguma coisa em relação ao modelo da criação, e nessa tentativa de explicação de onde teriam vindo todas as coisas, ele retrata o modelo original, depois tem um vácuo histórico interrompido aqui no meio, aí daqui a pouco aparece a civilização já existente e daí para frente o seu percurso. Você não tem um fluxo contínuo de história. O Gênesis não. O Gênesis é um relato histórico contínuo de Adão até Moisés, sem interrupção. Sem interrupção, nem histórica e nem de pessoas. Todas as pessoas do intervalo, as pessoas significativas que fazem as ligações no intervalo, estão lá. Como se você pegasse uma árvore genealógica a partir de Moisés e voltasse no tempo, construindo essa árvore até chegar em Deus. Não existe nenhum relato no mundo assim. E nenhum mesmo, é vácuo total. O único relato do mundo que tem a história completa, sem interrupções, é a Bíblia. E nisso ela é diferente de qualquer coisa. Quando você observa um relato dessa natureza, um relato com esse tipo de robustez, fica muito difícil sustentar a ideia de que a Bíblia tivesse sido copiada de outro relato. O mais provável é o inverso. Você pega o relato completo e este sofre deturpações. E nunca o contrário. Você pega relato incompleto e dele escreve o relato completo. Não faz sentido isso na literatura, nem na história, em nenhum dos segmentos de ciência que analisa essas questões. E, portanto, de novo, a gente está de frente com um olhar, uma visão superficial do texto bíblico. Uma leitura um pouco mais atenta do texto bíblico daria conta dessa continuidade. Outra crítica que aparece dentro do modelo é a discussão da estrutura bíblica da criação versus o paganismo. Como se a Bíblia tivesse sido mais um dos grandes mitos semelhantes aos mitos pagãos. E aí aparecem algumas diferenças também significativas no relato, algumas questões importantes no relato. A Bíblia foge, na sua terminologia, de todas as abordagens pagãs da antiguidade. Há um cuidado quase que sistemático na forma da redação da Bíblia
de não usar terminologias ou elementos que o paganismo usava. O que é curioso, porque nas diversas culturas pagãs da época, essas estruturas são comuns. Então, observar os astros como deuses não é uma coisa comum do Egito ou da Babilônia, é comum de todos os povos, todas as civilizações. A Bíblia foge de tudo isso e não relata os astros como divindades. Abordar Deus da forma como a Bíblia aborda não existe em nenhuma cultura ou civilização antiga. As civilizações antigas, todas elas dentro do paganismo, abordavam a divindade como algo concreto, algo tangível ao humano e com referências comportamentais idênticas ao ser humano. Ou seja, se você vai à cultura egípcia, babilônica, persa, índios, de diversas culturas diferentes, aborígenes de diversas culturas diferentes, em todas elas você vai sempre observar uma mesma característica a respeito das divindades. Elas são projeções da natureza humana. Você vai aos povos nórdicos, você vai à mitologia grega, mesmo à estrutura romana, nas suas divindades, você vai encontrar projeções. Os deuses têm comportamentos ciumentos, têm comportamentos semelhantes aos do ser humano, têm desvios de conduta, matam-se entre si, guerreiam entre si no sentido físico e usam a humanidade como joguete dela, como joguete dessa divindade. Quando você vai à abordagem bíblica, você não encontra isso. Na abordagem bíblica, você encontra um desenho de descricional de Deus que, em primeiro lugar, se relaciona com a humanidade, não usa a humanidade, pelo contrário, se coloca à disposição da humanidade para resgatá-la. Um Deus que interfere na realidade, mas nunca no livre-arbítrio. Um Deus que restaura a capacidade de escolher e, mais do que isso, um Deus que tem um padrão único de conduta do começo ao fim do texto. Um Deus que não muda de opinião, um Deus que não muda suas estruturas, um Deus que rege a história de uma maneira única. Isso não existe na mitologia, em nenhuma delas. A outra coisa que também não existe na representação bíblica é a materialização da divindade. Diferente das culturas mitológicas que materializam Deus de alguma forma e constroem deuses e os espalham por todo o território de adoração das suas culturas, na Bíblia você não tem isso. Deus sempre aparece de maneira intangível, invisível, ou quando aparece de maneira física, ele aparece com uma fenomenologia física fora do padrão natural. Mesmo na estrutura mais próxima de uma materialização da religiosidade, que é o caso do templo, do tabernáculo de Israel, os itens do tabernáculo não eram Deus, nenhum deles. Os itens do tabernáculo representavam características de Deus, intenções de Deus, ações de Deus, mas nunca Deus. Deus não se manifestava exceto na sua glória. Portanto, quando Deus aparecia para Israel, ele aparecia a partir de uma manifestação, de uma teofania, de uma manifestação de glória, e não em itens físicos. Os itens físicos apenas espelhavam as coisas de que Deus cuidava, o que é diferente frontalmente do paganismo antigo, embora guardasse uma proximidade de concretude para o povo de Israel. E isso é uma coisa interessante de observar no cuidado com que a Bíblia trata essa questão da apresentação de Deus ou da representação de Deus para a humanidade, o que também distancia a Bíblia de qualquer texto antigo do paganismo. Além dessa questão, a lição vai trazer uma outra discussão. Antes da gente entrar na descrição histórica propriamente dita, ela traz a discussão de quanto a Bíblia é dependente da criação. E isso fecha a última parte desse primeiro bloco de elementos interessantes da crítica ao fenômeno da criação. Se você observar a Bíblia, há uma lista bastante exaustiva de textos aí na lição, na última lição da semana, antes de sexta-feira, na lição de quinta-feira, há uma lista de textos interessantes aí do Novo Testamento
que mostram a interdependência que a gente tem da Bíblia e do relato bíblico do relato da criação. Ou seja, se o relato da criação não for da maneira como ele aconteceu e ele não tiver existido da maneira como Gênesis o descreve, você não precisa ler o Novo Testamento. Pode jogá-lo fora. Porque o Novo Testamento, ele é dependente direto daquilo que está entre os textos de Gênesis 1 a 11. Todos os eventos do Novo Testamento se justificam a partir da criação, da queda, da maneira como Deus interviu no dilúvio e da maneira como Deus renova o livre-arbítrio a partir do fim do dilúvio. Todas as abordagens do Novo Testamento dependem disso. Se você olhar, o Novo Testamento vai abordar que, como nos dias de Noé as coisas ocorreram, proximamente à vinda de Jesus, a humanidade estaria se comportando igual. E por causa da mesma questão, Deus teria que intervir de novo, só que dessa vez em definitivo, destruindo aqueles que destroem a terra. Bom, se o relato do dilúvio não ocorreu da forma como ocorreu, então essa citação, tanto de Mateus quanto de outros textos do Novo Testamento, não fazem sentido. Se o pecado não ocorreu em Gênesis 3, então não há sentido a morte na cruz. Se Gênesis 3,15 não foi escrito como forma descritiva do que Jesus falou para Adão e Eva, então o que aconteceu na cruz também não faz sentido, porque estava descrito ali. Se não há um conflito entre Deus e Satanás levantado no Éden, então Apocalipse 12 pode ser jogado fora, porque lá tem a descrição completa desse conflito. E se o Apocalipse 12 puder ser jogado fora, então o 11 e o 13 têm que ser jogados juntos. Consequentemente, o 17 também não faz sentido. Ou seja, não dá para ler o texto bíblico separado do relato de Gênesis 1 a 11. O texto bíblico é a explicação de Gênesis 1 a 11. Gênesis 1 a 11 mostra a origem de tudo e como as coisas degeneraram. E do capítulo 12 de Gênesis até o 22 de Apocalipse mostra como é que as coisas vão ser restauradas. Só podem ser restauradas as coisas se a primeira parte for verdadeira. Caso contrário, eu estou restaurando o quê? Uma ficção. Alguém diria, então a Bíblia inteira realmente não presta. Sim, a Bíblia inteira não presta. Não presta para quem não lê Gênesis 1 a 11 e não vai à história para testá-los. Por isso a lição de quarta-feira se torna, de fato, a lição vital que derruba todos os demais argumentos. E sobre essa lição eu queria gastar um tempinho, para alguns revisão, tem vários alunos meus em tela aí na classe, mas para outros talvez seja um olhar primário a essa questão, mas vale o olhar para isso por uma razão básica. É quando a gente presta atenção na história, na solidez da narrativa histórica do texto de Gênesis, que a gente vê o quanto é tosca em certo sentido, o quanto é grotesca em certo sentido, a visão que a humanidade tem de acreditar numa história ficcional que não tenha continuidade. E é para isso que eu queria levantar o olhar, na lição especificamente de quarta-feira, para a gente, nesse último bloquinho, nesse último tempo, refletir sobre o quanto a Bíblia é sólida na sua narrativa histórica e o quanto a história se torna, de fato, o grande elemento de sustentação da Bíblia. E não é à toa que quando a gente vai a Isaías, capítulo 46, a referência de sustentação de que Deus seja quem diz ser é a história. Lembrem que Isaías 46, lá nos versos 9 e 10, a referência pela qual Deus deixou profecias na Bíblia é porque, através das profecias, a gente vê Deus costurando a história. Lá diz, pela história, pela forma como a história descreve os seus elementos, que eu percebo que Deus é Deus e não há outro, que não existe outro semelhante a ele, porque é o único que consegue anunciar o fim desde o princípio e demonstrar que o seu conselho e a sua vontade inteira será executada. É quando a gente olha para a história que a gente descobre isso. Curiosamente, é o que as pessoas não fazem quando olham para a Bíblia. Em vez de olhar para a história no sentido de fluxo contínuo, elas olham para referências do mundo natural a partir do cientificismo moderno para tentar encontrar âncoras para criticar o texto.
Quando, na realidade, se você olhasse para a história, que também é uma ciência, você não teria como negar o texto. Você poderia até tentar negar o Deus do texto, mas seria muito difícil negar o texto na sua solidez. Então, vamos olhar um pouquinho para isso, para a gente refletir um pouco sobre quanto a Bíblia, de fato, tem uma solidez histórica, uma referência de solidez histórica bastante robusta e confiável, principalmente frente a outros tipos de narrativas que, de vez em quando, a gente esbarra por aí. Primeira coisa interessante de observar a forma histórica da Bíblia, a maneira como a Bíblia desenha a sua história, é a gente lembrar de como a história está dividida no mundo atual. Qualquer um de nós que seja um pouco mais velho passou por livros de histórias clássicos. Os mais velhos, como eu, passamos por livros como Souto Maior e outros. Os mais novinhos passaram pelos livros reescritos da história pós-democracia. Independente de qual livro você tem usado, o fato é que todos os livros de história têm a mesma divisão, história geral. De um lado, a pré-história, do outro lado, a história. Por que a gente chama de pré? Que é uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos quando a gente vai abordar essa questão. O que quer dizer pré-história? E aí, só para ver se tem alguém acordado na sala, exceto os 4 que eu estou vendo. Os 6 que eu estou vendo. O que é pré? Por que a gente chama de pré? Seria tudo aquilo que aconteceu antes da história, de fato? Pré é tudo o que aconteceu antes. Por isso chama pré. Para a pedagoga de plantão que está ali de férias forçada, por que a gente chama pré-escola? Só tem uma pedagoga de plantão na tela. Por que a gente chama de pré-escola? Seria uma preparação antes da escola oficial, antes da alfabetização. Portanto, se é pré-escola, é antes da escola, portanto, não é escola. Passa a ser escola depois do primeiro ano. Por isso que todo mundo chama a professora de pré-escola de tia. Porque está na casa dela. O contexto de pré-escola, o conceito de pré-escola é esse, é uma continuidade da família até que a criança esteja pronta para a escola. Por isso chama pré-escola, ou pré-história, está antes da história. Bom, se está antes da história, o que não é? Obrigatoriamente não é. História. Não é história. Se está antes da história, não é história. Se fosse história, estava do lado direito do gráfico. Como não é história, está do lado esquerdo do gráfico. Ou seja, o problema dos livros de história é que eles juntam esses dois elementos como se fossem um fluxo contínuo e não tivesse interrupção. O que ninguém conta para ninguém é que no meio desses dois elementos, a tal pré-história e a história, existe um vácuo, um buraquinho aqui no meio, chamado buraco negro da história, ou elo perdido, que divide isso que a gente chama de pré, disto que a gente chama de história. Mais curioso quando a gente observa isso é perguntar qual é o tamanho da história humana. E aqui fica bem nítido o tamanho de uma e de outra parte do gráfico. Quando a gente olha a história como relatada nos livros, até onde a vista alcança, ou seja, até onde você tem elementos da arqueologia que sustentam a história, essa história, ela tem como tamanho isso aqui. Ou seja, nós estamos falando de um período, de uma narrativa, de uma abordagem histórica cujo tamanho dela vai entre 3.300 a 3.500 a.C., ou, para alguns historiadores mais radicais, 2.200 a 2.400, mais o nosso tempo, de 2020 anos, para o lado direito de um outro corte da história. Ou seja, nós estamos falando de uma história que, na melhor hipótese, tem algo em torno de 5.500 anos. Se pegar a referência mais liberal. Se pegar uma referência mais radical, estamos falando de uma história, em termos de registro, de 4.400 anos. Em números redondos. Portanto, uma terra bastante jovem quando a gente fala de história. Mas quando a gente fala de pré-história, os números são astronomicamente grandes. Se a gente pegar só a pré-história humana, sem considerar a pré-história do planeta, a pré-história humana tem 1 milhão de anos.
Ou seja, nós estamos falando de que do lado de cá, onde eu não tenho sustentação histórica, eu tenho 1 milhão. Do lado de cá, onde eu tenho eventos históricos, eu tenho 5 mil. Isso é a mesma coisa que eu afirmasse o seguinte: durante 1 milhão de anos, o ser humano foi um completo imbecil que não deixou registro, e nos últimos 5 mil, num passe de mágica, ele se transformou na maior das capacidades de apresentação de registro, fazendo civilizações, estruturas, construções, ciência, etc. Língua. Ou seja, nós tivemos uma explosão de conhecimento em 5 mil anos, contra 1 milhão de completa idiotice. O mais interessante é que se você procura a intersecção desses dois modelos, ou seja, volta no tempo, na história, até onde a vista alcança, até onde você encontra nome, sobrenome, SIC e RG, ou CPF e RG. E aí você pergunta, qual é o CPF e RG do último sujeito que eu encontrei na história, dos ascendentes dele? Pai, avô, tataravô, etc. Quando você observa essa estrutura, o que você percebe é que esse vácuo ele se torna tão grande quanto a pergunta. Você não tem nenhum CPF, nome e sobrenome de nenhum dos Neandertal ou companhia. Portanto, há um vácuo aqui de interrupção. Que é uma coisa curiosa quando a gente vai para o relato bíblico e tenta reconstruir essa história. Gênesis constrói essa história assim. Ela começa com Adão, que teve 2 filhos, Caim e Abel. Abel não gerou descendência, Caim aparece lá uma lista de filhos para ele. Isso nós estamos em Gênesis 4. Quando a gente vira a página e vai para Gênesis 5, o texto de Gênesis 5 traz para a gente uma referência interessante de observar. Daí vale a pena olhar. Abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 5, e vamos olhar o que está escrito lá. Dá uma olhadinha o que está aí em Gênesis 5. E se alguém puder compartilhar a leitura dos primeiros versos. Gênesis 5, versos 1 a 4 ou 1 a 6. Só para a gente entender como esse relato está aí. Alguém pode compartilhar? Eu. Por favor. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou seu filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enós. Depois que gerou Enós, viveu 787 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Aí Então, já tá bom. Já deu para a gente entender o fluxo do texto. A primeira grande crítica a esse texto é o tamanho da vida desses sujeitos, a idade que eles tinham quando morreram ou quando tiveram seus filhos. Ok, vamos supor que isso fosse uma ficção, que as idades fossem uma ficção. Ainda assim, é um item interessante de observar, no sentido de que é uma narrativa das suas estruturas genealógicas e dos descendentes que se vão aparecendo na história. Como é que essa história termina? Olha lá os últimos 3 versos do capítulo 5 de Gênesis. O que está escrito aí? Nos 3 últimos versos de Gênesis 5. a partir de 30? Isso, pode ser. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 767 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Quem é Noé? Nessa narrativa. Que sujeito é esse Noé na Bíblia? O que ele tem de importante no relato bíblico? Vou mandar todo mundo para a escolinha das crianças de novo para escutar as historinhas tudo outra vez. Quem é Noé, pessoal?
Noé, ele acho que encerra, né, a genealogia de Adão antes da história. Seria a pré-história, acho que é um marco, né, Então, da mas quem é o pré-história. Noé? Noé é Qual é a filho de história Lameque. ligada a Noé? Qual é a história de Noé? Além Ele dele ser fez a filho de arca, Lameque. E a arca Ele fez a arca. Arca para construiu a quê? arca pro Arca dilúvio. para quê? Para o dilúvio. pro Dilúvio para dilúvio, quê? para se salvar e a humanidade ia ser destruída no dilúvio. Beleza. Então, o dilúvio destruiu a terra e Noé sobreviveu ao dilúvio. Portanto, nós estamos dizendo o seguinte, que do texto inicial de Gênesis 5, verso 1, até o último verso de Gênesis 5, nós tivemos toda a história que aconteceu antes de que evento? O dilúvio. É disso que se trata esse capítulo. Vamos para Gênesis 10, dá uma olhadinha no texto de Gênesis 10. E lê para mim alguém os 4 primeiros ou 5 primeiros versos de Gênesis 10. Ou se quiser ler mais um pouquinho, até o verso 7 ou 8. O que está escrito aí? Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Esses foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madal, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Esses foram os filhos de Gomer: Askenaz, Ifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisã, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos. Os pais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Continua? Esses foram os filhos de Cã: Puxê, Raim, Putê e Canaã. Esses foram os filhos de Puxê: Sebã, Havilá, Sabitã, Raamã e Sabitecá. Esses foram os filhos de Raamã: Sabá e Dedã. Puxê gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso que diz, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Senear. Até aí tá bom. Olha que coisa interessante que a gente tem nesse texto que a gente acabou de olhar. Esse texto foi escrito por quem? Gênesis capítulo 10. Quem é o autor do texto? Eu só estou vendo os lábios, não estou vendo a voz, mas pelos lábios estou entendendo o meu nome aí. Mas tudo bem. O autor do texto é Moisés. Não eu, o outro, mas foi Moisés. Quem escreveu Gênesis 5? Moisés? Moisés também. A pergunta é, por que Moisés muda a forma de escrever entre Gênesis 5 e Gênesis 10? Afinal de contas, existem diferenças bastante substanciais na maneira de escrever. Os dois relatos tratam de um mesmo assunto, genealogias. Mas a forma da escrita é diferente nos relatos. Percebe? Tem uma distância entre os dois relatos bastante significativa. Ou seja, quando a gente observa Gênesis 5 e 10, a primeira coisa interessante é a autoria é a mesma. Mas quando a gente observa o relato do texto, existem semelhanças, os dois textos são de genealogias, mas existem diferenças bastante significativas. Quais são as diferenças significativas entre esses dois tipos de narrativa? O que tem num texto que não tem no outro que não tem no um? Lá nos primeiros versículos que a gente tinha lido, ele falava também quanto tempo essas pessoas tinham vivido. E aí depois, nessa segunda parte, ele já não fala. Ok, então a primeira diferença do texto, um texto tem idades, outro texto não tem. Um texto diz quando as pessoas nasceram e morreram, o outro texto não diz. Se eu olho os outros textos, o André está pondo ali, há uma diferença no texto de Gênesis 10 do que tem no texto de Gênesis 5. No texto de Gênesis 10, eu tenho o relato dos povos, além dos povos, os lugares onde esses povos se instalaram. Por exemplo, no primeiro referencial de Gênesis 10, aparece ali que os filhos de Jafé dividiram entre si as ilhas das nações. Se você vai a Nimrod, que foi a última parte do que a Lenita leu, diz que Nimrod fundou alguns reinos
Erech, Calné, todos esses reinos que vão sendo listados ali, os reinos acadianos, Suméria, etc., foram instalados na terra de Sinear. Se você for a Daniel capítulo 1, você vai encontrar que quando o povo de Israel foi levado cativo por um sujeito chamado Nabucodonosor, eles foram levados para que terra? Daniel capítulo 1 diz que eles foram conduzidos para a terra de Sinear, cuja capital era Babilônia, ou a antiga Babel, que está aí retratada no texto de Gênesis capítulo 10. Um reino fundado por Nimrod. Percebe que as referências do capítulo 10 trazem para a gente elementos de contexto histórico, local e povos, nações. Gênesis capítulo 5 traz para a gente pessoas, indivíduos, suas idades e tempo em que viveram. A pergunta é, por que Moisés muda a forma tão drasticamente de escrever entre Gênesis 5 e Gênesis 10? É, no mínimo, uma pergunta importante de se fazer com 5 páginas de intervalo. É um texto muito curto, em termos de intervalo entre os dois textos, para uma mudança tão drástica na forma literária. Alguma intenção Moisés tinha quando fez isso? Voltando na questão do final de Gênesis 5, quando eu perguntei quem era o tal do Noé, o André pôs ali em tela, Noé é o primeiro sujeito da fase 2. E essa é uma coisa interessante, a gente pensar em fase 1 e fase 2 no desenho, porque quando a gente olha a história geral está dividida em fase 1 e fase 2, onde fase 1 é a pré-história e fase 2 é a história. Será que a Bíblia também não está dividida assim, pré-história e história? Se isso for verdadeiro, o que a gente vai encontrar nessa narrativa passa a ser significativo se a gente reconstruir essa história. E essa é uma coisa interessante de fazer. Quando você observa Gênesis 5, olha o que acontece na história de Gênesis 5. Você vai seguindo os personagens da história até chegar no tal do Noé, que teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Mas olha o que acontece quando a gente repara as intersecções da história. Primeiro pedaço da história, que está aqui, diz que Adão tinha 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e pôs o nome de Sete. Depois que gerou Sete, a vida de Adão continuou e ele teve filhos e filhas por mais 800 anos e morreu com 930. Se eu olho Sete, Sete tinha 105 anos e nasceu Enos. Depois que nasceu Enos, ele vive mais uma porção de anos e morre lá no final com 912 anos. Um pouquinho depois de Adão. Se eu olho Enos, vai acontecer a mesma coisa e assim por diante cada um deles. Espera lá. Se eu começar a prestar atenção nesse gráfico com um pouco mais de cuidado, o que na realidade eu estou tendo, além de uma genealogia, é algo que na sociologia a gente chamaria de tempo de convivência. De que tamanho é esse tempo de convivência que a gente está falando aqui? Olha que coisa curiosa quando a gente retrata isto. Quando você observa o tempo de convivência entre esses sujeitos, o tempo de convivência, por exemplo, de Matusalém, com essa lista inteira que está aqui, se eu pegar o último sujeito da lista, que é Adão, Matusalém, que já está na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta geração, Matusalém conviveu com Adão 240 anos. Quando eu era moleque mesmo, desde os 3 anos de idade, eu ia passar férias, cada período das minhas férias, num lugar diferente. Ou eu ia para a rua São Tomé, número 10, ou eu ia para o fim da linha de uma cidade chamada Votuporanga, na última rua da cidade, no fim dela. Então eu passava um período das minhas férias no interior de São Paulo e outro período das minhas férias no coração de São Paulo, na Penha, lá na rua de São Tomé, número 10. Nesse tempo que a gente passava as férias lá, na casa do meu avô, na casa da minha avó, as histórias que a gente escutava dos avós eram histórias que contavam das situações dos seus filhos. Ou seja, a coisa que a avó mais gosta de contar são as peripécias dos filhos deles, que curiosamente são os pais dos netos, para mostrar as traquinagens que eles faziam quando criança.
O legal dessas histórias é que elas eram repetidas. Cada vez que você voltava nas férias para lá, as mesmas histórias eram contadas todas outra vez. Afinal de contas, passou um ano, eles já se esqueceram o que contaram e contavam tudo de novo. Depois de você voltar 10 anos para as mesmas casas para passar férias, a aposta que você ficava fazendo entre os primos é qual vai ser a próxima história, para adivinhar os processos das histórias, porque você já sabia de cor todas elas. Agora imagina você escutar a história de Adão 243 vezes nas férias. 243 anos seguidos escutando a mesma história. Mas não só isso. Adão pegando Matusalém na mão e levando Matusalém até a porta do jardim do Éden para contar a história. E mostrar, ali era o jardim, ali era a árvore, ali era o caminho. E contar as histórias. 243 vezes. Ou se a gente olhar os demais elementos de convivência, os tempos, por exemplo, de Lameque convivendo com esses sujeitos, são dessa ordem. Isso significa dizer o seguinte, que Adão contou para Sete 800 vezes a mesma história. Adão contou para Enos umas 600 vezes a mesma história. Para Cainã, umas 450 ou 500 vezes, e assim por diante. Significa dizer que essa história de Adão chegou até Matusalém ou até Lameque com uma integridade de 56 vezes de repetição, se ele contasse só uma vez por ano. Pergunta, dá para esquecer uma história contada 56 vezes? O primeiro sujeito que não conheceu Adão é Noé. Ele saltou 2 gerações. Ele foi conhecer de Enos para frente. Ele não conheceu nem Adão nem Sete, mas conheceu Enos, Cainã, Mahaléu, Jared, Enoque, Matusalém, mas Enoque não, porque Enoque foi embora, Matusalém e Lameque. E escutou desses sujeitos a mesma história. Portanto, até Noé, a história não tem deturpações significativas, ela é uma história presencial. Se a história de Adão fosse sofrer deturpações, seria depois de Noé. Nos descendentes dos filhos de Noé. Essa é uma primeira coisa legal de observar Gênesis capítulo 5. Mostra pra gente que a história é íntegra, ela é robusta, até Noé. O problema é que aconteceu um dilúvio, vocês disseram que o dilúvio destruiu a terra. Olha o que acontece quando a gente observa esse fenômeno, que é o fenômeno do dilúvio. O fenômeno do dilúvio, se a gente alinhar, ou seja, se eu colocar em paralelo todos os descendentes e alinhar com o dilúvio, olha o que ocorre nessas histórias. Se você olhava a história de Adão, quando é que Adão foi criado? E fez silêncio na sala por quase meia hora. Quando é que Adão foi criado? No princípio. No princípio quando? No 6º dia, está ali o André, para salvar a classe. Só porque ele já foi meu aluno. Mas vamos lá. Ele não esqueceu da aula, tá vendo? No 6º dia. Se Adão foi criado no 6º dia, quando é que nasceu Sete? É só fazer a conta. Era Adão da idade de 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e pôs o nome de Sete. Portanto, quando é que nasceu Sete? Seu pai está dizendo 130 anos. Do quê? Ou de quem? Uhum. 130 anos de quem? Vou repetir o texto. Era Adão, da idade de 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança. Portanto, 130 anos de quem? De Adão. De Adão. De Adão. Ok. Quando é que Adão foi criado? Tchau. A primeira semana da criação. Portanto, 130 anos também de quem? Da criação. Portanto, da terra. Isso. Se eu fizer a próxima pergunta, Enos nasceu quando? Era Sete da idade de 105 anos e gerou a Enos.
Quantos anos Adão tinha quando Enos nasceu, seu neto? 235. 235 anos. E quantos anos tinha a Terra? 235. Ou seja, se a gente verticalizar esse gráfico, o último sujeito da cadeia, que é o primeiro da segunda fase, como disse o André, é o sujeito do dilúvio. O que significa dizer que, se eu recortar essa história a partir do dilúvio, o que na realidade Moisés me deu foi um calendário de presente. Do marco zero, o nascimento de Adão, até o ano do dilúvio, 1656 anos depois de Adão. Ou seja, se Adão tivesse vivido até o dilúvio, eu diria, era Adão da idade de 1656 anos, quando o dilúvio caiu sobre a terra. Moisés me deu, no Gênesis 5, um calendário da terra, do período da terra que se perdeu, a pré-história bíblica. Pergunta, qual é o elemento descritivo das narrativas históricas na arqueologia que me dá esse nível de precisão, me mostrando o intervalo entre a origem e o primeiro elemento de perda de dados, o dilúvio? O mais curioso é que, se você olhar o lado direito do gráfico, que é Gênesis 10, houve alguma interrupção na história depois do dilúvio? Há alguma interrupção na sequência dos eventos históricos depois do dilúvio? Sim ou não? Não, depois do dilúvio, não. Na realidade, não, sob o ponto de vista mundial, mas há sob o ponto de vista histórico. Depois do dilúvio, a gente tem uma intervenção de Deus na história. É a vida de Cristo. O nascimento de Cristo, que divide a nossa história em dois, antes e depois de Cristo. O dilúvio também divide a história em dois, antes e depois dos dados. Antes do dilúvio, todos os dados se perderam. Depois do dilúvio, todos os dados existem até Cristo e todos os dados existem depois de Cristo. Ou seja, olha que coisa curiosa. Se eu olhar a partir de Jesus, quando é que teria ocorrido o dilúvio? 2348 a.C. Lembram daquele gráfico da pré-história que eu mostrei no começo? De que tamanho era a história para os sujeitos não tão liberais? Algo entre 2.200 e 2.400 anos antes de Cristo. Por que a história geral não consegue ir além disto? Porque não vai encontrar dados. O dilúvio apagou os dados. Por isso a história geral sempre bate numa parede e dali para frente ela não consegue passar, porque os dados sumiram. Foram destruídos no dilúvio. Mas a Bíblia avança isso e me mostra não só os dados, mas me mostra o tempo desses dados e me mostra os nomes desses sujeitos. O que significa dizer que, se eu olhar para o lado direito do gráfico, eu vou encontrar nos descendentes de Noé, do lado direito do gráfico, a continuidade da história que a história perdeu. E aqui aparece uma coisa muito robusta. Se eu pegar os dados mais antigos da história, Cush, Mizraim, Canaã, Javã, eu não só encontro os sujeitos, mas eu encontro quem? Os ascendentes, que estão do lado que a história apagou. Porque, diferente da história geral, que me mostra um Neandertal sem nome e sobrenome, na história bíblica, eu tenho um Neandertal chamado Noé, com 3 filhos neandertaizinhos, chamados Sem, Cão e Jafé, que estão antes do gráfico e depois do gráfico. Eles viveram no período pré-histórico da Bíblia, mas sobreviveram ao período histórico da Bíblia, para contar a história. Ou seja, a distância na pré-história bíblica para a história bíblica é 0. Os sujeitos sobreviveram na história, para contar a história. E o mais legal é que o texto de Gênesis 10 me diz para onde eles foram. Se eu procurar Javã, onde eu tenho que encontrar Javã? Eu tenho que encontrar Javã nos lugares onde ele foi morar. Javã foi morar na região das Ilhas das Nações. Portanto, onde é que eu procuro Javã? No Mar Mediterrâneo.
Lembra? A arca parou no Monte Ararat. Então, se eu quiser procurar Javã, procura a mitologia grega, que você vai encontrar Javã lá, na descrição da história de Apetos. Procura Javã no texto de Daniel 8:21, e você vai encontrar lá no Daniel 8 a descrição daquele primeiro dos animais e do segundo dos animais, um cordeiro e um bode. Quando você procura a descrição do bode, você vai ver que o bode tem um chifre notável entre os olhos, e Daniel diz que ele é o rei de Javã. Nas Bíblias modernas diz que ele é o rei da Grécia. Se você vai a Cush, Nimrod, Mizraim, você também vai encontrar esses sujeitos descritos. Filha, você não vai ver, eu vou desligar. Ou seja, eles continuam lá nas descrições, nas narrativas bíblicas. Estão precisos lá. Ou seja, eles estão todos lá na estrutura da narrativa histórica e na estrutura da narrativa bíblica. Mizraim, a palavra Mizraim é a mesma palavra para Egito. Nimrod fundou reinos que eu consigo encontrar, e são reinos vivos, alguns deles até hoje. Ou seja, se a gente visitar a história, a gente acaba encontrando os sujeitos que descenderam de Noé. Por exemplo, se a gente fizer esse exercício a partir do mapa, a gente encontra facilmente os sujeitos lá. Eu consigo, nos mapas atuais, sobrepor os mapas antigos e encontrar os mesmos reinos por lá. E, portanto, eu sei para onde o povo de Israel foi, sei para onde o povo assírio foi, sei para onde o povo descendente de Javã foi, que é essa região aqui. Eu consigo achar todos esses sujeitos presentes na história. A partir de onde? A partir de onde eles pousaram. Para atender ali a Isabel, no slide anterior. Aqui a gente tem as regiões atuais, em tamanho aumentado, mas eu consigo sobrepor a essa região da Turquia. Lembra que a arca pousou por aqui, exatamente aqui, nessa regiãozinha aqui, ao sul da palavra Turquia. Quando saíram da arca, desceram para ocupar as Ilhas das Nações, a região da Mesopotâmia, a região de Israel. É para cá que os povos se dividiram. Ou seja, se você olha as civilizações na forma bíblica, que é esse próximo slide, está aqui os lugares onde eles se posicionaram. A Suméria, a região Caldeia, a região da Mesopotâmia está aqui. A região de Jerusalém, da Palestina, está aqui. Tiro e Sidom, que são nomes que aparecem em Gênesis 10, estão aqui. Egito está aqui embaixo. As ilhas estão aqui. Nínive, a cidade fundada por Nimrod, na Assíria, está aqui. Ou seja, eu sei aonde procurar. Olha outra coisa curiosa. Se você vai à região do Extremo Oriente, você vai encontrar na região do Extremo Oriente os mesmos relatos do dilúvio lá. E os mesmos relatos do Gênesis, na cultura do mandarim. Esse é um livro que vale a pena ser lido, The Discovery of Genesis, que mostra a história do mandarim e como os relatos de Gênesis estão presentes na cultura chinesa. Por exemplo, se você pega a expressão dilúvio e você pega a expressão barco, presente na estrutura do dilúvio, ou de inundação, no caso aqui, na cultura mandarim, por que que na cultura mandarim a estrutura do barco que está dentro da palavra inundação é um barco com 8 pessoas dentro? É a junção de caracteres de juntos, terra, 8, barco, para descrever a palavra que forma fluide, a palavra que forma inundação. Quando você pergunta para eles, a história que eles contam é a seguinte: no tempo antigo, os nossos primeiros pais foram avisados pelos deuses que a terra seria inundada e destruída por um dilúvio. Eles construíram um barco, colocaram animais dentro, e 8 dos pais chineses sobreviveram para dar origem à civilização chinesa, fase 2. De onde eles tiraram essa história? Para construir esse símbolo no mandarim. E assim, vários outros símbolos do mandarim retratam a história do Gênesis. E a pergunta é, quem é que contou? Se eu olhar o tal do Mizraim, que está aqui na capa desse livro em 2 volumes, quem é Mizraim?
A palavra Mizraim e a palavra Egito são a mesma, mas curiosamente Mizraim aparece na cultura atual num livrinho que conta a história desse grupo aqui, que está em tela. Esse livro é a história da origem dos maçons. E a origem dos maçons remontam aos arquitetos da civilização egípcia, das pirâmides egípcias, cujo pai deles é Mizraim, o fundador do Egito. Um livro do século XX, retratando a história bíblica de Mizraim, como pai da civilização egípcia. Daí os símbolos do arquiteto, o grande arquiteto da cultura maçom. Se você olhar a simbologia de parte dos elementos maçom, um dos rituais dos maçons é a passagem do ritual de Mizraim, na simbologia maçom, do século XX e XXI, contando para a gente a história da Bíblia pós-evento, pós-tempo. Ou seja, a grande questão da história, isso só para a gente fazer um recorte bem simples na história. Aliás, podia até recortar outro. Lembram do Nimrod, de Babilônia, de Babel? Se você for às escavações da cidade de Nínive, você vai encontrar no alicerce da cidade, no alicerce dos palácios ou templo de Nínive, o nome do seu construtor. E lá está escrito assim: essa cidade foi construída por Nimrod, o grande caçador, filho de Cuxi. Aonde a gente tem esse texto? Gênesis 5. Esse é Nimrod, o grande caçador, filho de Cuxi. Construtor de Nínive. Fundador do Império Assírio e do Império Babel. Do Império de Erech, do Império de Acade. Ou seja, a grande coisa interessante do modelo bíblico é que o modelo bíblico apaga esse intervalo e a pré-história da Bíblia se junta com a história geral, mostrando não só uma referência sólida de descrição, mas mostrando para a gente uma continuidade do fluxo de tempo até os nossos dias. O que, consequentemente, é aderente à história natural. Porque quando a gente faz pesquisas na história natural, desprovido das teorias darwinistas, que continuam sendo apenas teorias, a gente começa a encontrar evidências de que a Terra é muito jovem, e isso é aderente à história. E a pergunta é por que as pessoas continuam insistindo que a Bíblia é só ficção? Por que as pessoas continuam insistindo em manter modelos teóricos vazios, quando você tem uma história sólida que descreve toda a continuidade do modelo humano, mas não só isso, responde a por que existimos, para onde vamos, como Deus tem interferido na história e como Deus tem controlado todos os desenhos dessa história. Ou seja, a provocação da lição dessa semana e da lição da semana passada é, em primeiro lugar, para a gente entender que a gente não acredita numa história vazia. A gente não acredita num Deus que pede uma fé cega para nós. Não, a gente acredita num Deus que não só demonstra sua solidez nos registros históricos, mas demonstra a história antes de acontecer. E vai sustentando todo esse desenho de maneira precisa. E se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre as idades daqueles sujeitos em Gênesis 5, basta se perguntar por que a lista do épico de Gilgamesh ou a lista dos reis sumérios antediluvianos representadas na Mesopotâmia dizem que esses reis reinavam por 400, por 500, 600 anos na história e guerreavam entre si. Por que tem uma lista na Babilônia dizendo essa é a lista dos reis sumérios antediluvianos? Porque o dilúvio nunca ocorreu? Ou eles que estavam tão perto do dilúvio sabiam que o dilúvio tinha ocorrido e ainda sabiam quem eram os seus reis? E por isso podiam descrever uma lista de reis sumérios, de reis antediluvianos, reinando por tempos tão longos, 300, 500 anos. Essas são histórias fora da Bíblia que mostram a solidez do relato bíblico. O interessante é que elas são todas desconexas, mas a da Bíblia é um fluxo único, até o século XXI. Portanto, o convite da lição dessa semana é, primeiro, que a gente volte a olhar para esses textos com um pouco mais de pé no chão, para a gente ter a condição de fazer o que Paulo e outros nos pediram, que é estar sempre prontos a dar razão da nossa fé. Nossa fé não é cega,
não é no vazio, não é no escuro, é uma fé com uma base sustentável de elementos não só históricos, mas de elementos proféticos que demonstram quem é o Deus em que acreditamos. Que isso seja para a gente a sustentação para tempos tão difíceis como os que vivemos hoje de ceticismo ou de agnosticismo, mas acima de tudo para renovar a esperança de que o Deus que fez todo esse controle da história vai cumprir a última parte que prometeu. Não vai deixar aqueles por quem ele morreu na mão e no vazio. Que essa seja a nossa esperança e a nossa realidade para o tempo atual, é o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Encerramos nossa classe para hoje. Oramos? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida. Te agradecemos porque temos, a partir da Bíblia, um relato sólido no qual podemos depositar confiança, um relato que não somente sustenta a nossa existência, mas dá uma perspectiva de futuro e, acima de tudo, um relato que pode contestar as mais vãs e pueris teorias que o mundo tem levantado, tanto para a negação de Deus quanto para a exaltação do próprio ser humano. Dá, Senhor, que possamos nos aprofundar nesses temas, aproveitar a forma como Tu os descreveste, para que possamos, em tempo oportuno, estar aptos a dar razão da nossa fé. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Jesus, e em nome dele que oramos. Amém. Um bom restante de sábado para todo mundo. Nos encontramos sábado que vem, se Deus permitir, na mesma classe, no mesmo horário, para continuar estudando essa lição a respeito dos textos bíblicos e da história bíblica como sustentação da nossa fé. Bom sábado para todos, que Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana e um bom restante de sábado. Tchau, bom sábado.